O assunto desse vídeo é o fim de Arezzo. E quem vem aí no Grêmio a partir de agora? Agora é oficial. Arezzo deu adeus ao Grêmio e não pegou muita gente de surpresa. Ele está pedindo há muito tempo para sair. A gente já falou isso aqui, está sendo dito, já falou em várias entrevistas, mas a pergunta que não quer calar é quem será o novo camisa 9 ou o centroavante do Grêmio, já que Arezzo saiu e Martin Braithwaite está lesionado, com dores no tornozelo, não pode jogar. Tem nomes que já estão sendo circulados, que já está sendo vazado em todos os lugares possíveis. Bastidores agitados, negociação avançada. Bom, olha só, fica até o final, dá aquele like, se inscreve no canal, porque eu vou te contar ainda quem pode chegar nessa janela do Grêmio e, claro, o que tu precisa saber para quem será o substituto do Arezzo. Vem junto comigo e esse é um vídeo apoiador pelo Ativo Ultra. Olha só, para quem aí tá querendo apimentar sua relação, melhorar seu dia a dia, tanto em casa com a sua esposa, com o seu marido e até melhorar o seu se animar, né? Ficar muito bem durante o dia. Ó, Ativo é a solução para todos vocês. Eu tomo e ele dá uma disposição tremenda para o dia a dia, deixa a gente muito bem tranquilo e, claro, satisfeito com que as coisas vão acontecer e acontecem durante o dia. Bom, falando já do Ativo, é algo que foi muito ativo, foi o Arezzo, né? Insistindo em deixar o Grêmio. Eu quero contar para vocês a respeito disso, porque não é somente isso. É o que acontece, o que aconteceu nos bastidores que fez com que o Arezzo saísse do Grêmio neste momento. Porque o Grêmio estava lutando, relutando, brigando para o Arezzo ficar e mostrando que ele teria oportunidades de ficar no Grêmio e podendo jogar e mostrar o que realmente ele queria de futebol para poder jogar uma Copa do Mundo. O fato é que a derrota por 4-1 para o Cruzeiro e no vídeo anterior, vai estar aqui para vocês assistirem, podem ir até o final desse aqui, vocês vão assistir, que vou deixar para vocês, eu falo exatamente do vexame que o Grêmio sofreu, né? Uma derrota pro Cruzeiro por 4-1 e o Matias Arezzo mal jogou. Ele teve assim, o Matias Arezzo não fez o que um centroavante deveria fazer, no mínimo, fazer um pivô. Ele sai do jogo e o Edenilson faz um pivô que quase sai gol do Grêmio. O Edenilson fez um pivô dentro da área que quase saiu o gol do Grêmio, fazendo um pivô, dando como fosse uma assistência e quase sai o gol do Grêmio para o André Henrique. Então, isso mostrou que realmente não dava. E aí tem uma situação em que muda muito, que está prestes a acontecer no futebol, talvez no futebol mundial, mas no futebol brasileiro vai começar a acontecer, porque os treinadores não estão mais aguentando ter que ficar defendendo jogador que está se escondendo do jogo, que não quer jogar, ou que não está mostrando evolução nos treinos para poder ter o grupo na mão, porque o grupo está pedindo isso. E eu quero falar aqui para vocês sobre o Felipe Luiz dando uma entrevista a respeito do atacante, do centroavante Pedro. Ele expôs o Pedro depois da vitória do Flamengo no último jogo. Perguntado sobre o Pedro, ele disse, o Pedro foi bom, né? Ele comenta que foi bom que foi tocado. Ele fala que o Pedro não vem treinando bem, o Pedro não vem fazendo por merecer, ele não atingiu o mínimo pedido em todos os quesitos dos treinamentos durante a semana, ele foi abaixo em todos os quesitos. Ele não teve nenhum que ele foi a mais do que um outro jogador, ele foi abaixo em todos. E quando esses números mostram o Felipe Luiz, que é muito profissional e foi em toda a sua carreira, ele disse, ele não está afim. Então ele está fora, vai ficar treinando em separado para tentar se recuperar. E aí ele expôs isso numa coletiva. E o Mano Menezes fez isso no jogo depois do jogo contra o Cruzeiro. Ele só não deu nomes, mas ele disse, tem jogador se escondendo e a gente não pode também dizer que a culpa não é só da equipe.
um 4-1, a culpa também passa pelo treinador. Mas tem jogadores que não renderam, o time não rendeu, e tem jogadores que se esconderam no jogo. Isso não pode acontecer. Quando ele fala isso, eu pensei na hora no Felipe Luiz. Na hora. Ele vai dar o nome, e vai resolver. E vai expor agora. Não. Ele preferiu fazer o que é de convicção dele, o que ele fez a vida inteira, que é proteger o grupo. E aí ele foi lá, junto com o Filipão, certamente, foi uma decisão tomada, e eles fizeram que, com a direção do Grêmio, aceitasse de uma vez por todas que o Arezzo saísse do grupo. E o Grêmio emite uma nota falando sobre o empréstimo do Matias Arezzo para o Peñarol, o tão sonhado empréstimo do Matias Arezzo para o Peñarol. Ele coloca assim: Grêmio informa, anota, sobre o empréstimo do atacante Arezzo. O clube vai defender o Clube Atlético Peñarol. O Grêmio Futebol Porto Alegrense informa que chegou a um acordo com o Clube Atlético Peñarol para o empréstimo oneroso do centroavante Matias Arezzo. Com a cessão tem validade até 31 de dezembro de 2025. Arezzo retorna para Porto Alegre nesta segunda-feira para tratar da sua presença no Uruguai. Quando fala em oneroso é porque o Peñarol vai pagar o empréstimo. Se eu não me engano, estava em $350 mil a proposta pelo empréstimo. E vão pagar o salário do Arezzo integral. Não sei quanto ele vai ganhar lá, ele pode até fazer uma pedida baixa para poder jogar lá, porque era o que ele queria, até porque ele pensa em seleção uruguaia. Pelo futebol apresentado, nem tanto assim ele vai conseguir, mas quem sabe no Peñarol ele consegue se destacar e ser chamado para a seleção para jogar a Copa do Mundo de 2026. O fato é que ele vai ficar até 31 de dezembro no Peñarol. E aí, amigos, dá o like aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte junto comigo. Para quem esqueceu, aproveita aí o momento e aperta aí o likezinho para dar essa moral. O Matias Arezzo, ele faz essa função. O que eu digo aqui é a minha crítica para a direção do Grêmio. Há um tempo atrás, eu já falo, estou cansado de falar isso, e as pessoas parece que não acreditam. Mas ele faz esse movimento porque as coisas não aconteceram para ele no Grêmio, as promessas não ocorreram. E eu não sei quais são os tipos de promessas. O que me chegou é exatamente isso. Ele não acredita mais na direção, então o que foi prometido não aconteceu, ele pediu para sair, porque enquanto essa direção está aí, ele não vai ficar no Grêmio. Portanto, quando ele retornar, mudou a direção. E aí as coisas podem funcionar para ele. Porque ele tem contrato com o Grêmio até 2028. O Grêmio ficou com um contrato, ele fez um contrato longo, um jogador de 22 anos, tem um contrato até 2028. É muito tempo. E ele vai só para jogar 6 meses. 5, porque já é 14 de julho. 5 meses. Entende? Que é exatamente, ele tá fugindo do clube. Eu falei no vídeo anterior que tem muitos jogadores do Grêmio que estão pedindo para ir embora, os jogadores da base. Mas é por conta, exatamente por isso. Ele tem 22 anos e ele acaba se tornando um dos guris que pedem para ir embora, porque está vendo que não tem oportunidade e o que foi prometido, as coisas não funcionaram. Agora, o que foi prometido, que era ter oportunidades de jogos, não só 10, 15 minutos, mas ter sequência, é esse que está faltando. Quando o Matias Arezzo jogou, teve sua sequência, ele correspondeu, ele fez gols e deu assistência. É só pegar os números. Quando ele passou a ser banco ou reserva do André Henrique, as coisas não funcionaram para ele não gostou, e está natural, as pessoas, cada uma tem a sua personalidade, ele acha que está sendo injustiçado e pediu para ir embora, e agora segue, vida que segue, e ele vai se apresentar lá no Peñarol, para o grande amigo dele, que é o presidente do Peñarol, e está tudo certo a partir de agora. Já o Grêmio foi para o mercado e já correndo atrás, já que tomou um pau do Cruzeiro, resolveu chegar no Cruzeiro e bater na porta e perguntar: e aí, quem tu tem para me emprestar? Lautaro Dias, jogador que estava machucado, voltando de lesão, e o Grêmio insiste na contratação do Lautaro Dias. E a negociação está aberta. O Grêmio abriu uma negociação de empréstimo
O Cruzeiro já negou, diz que não quer, e o Grêmio insiste, porque precisa repor uma perda, uma saída que foi a do Arezzo. Mas ficou claro também que o Grêmio sempre está dando tiro errado, né? Eu não sei quem foi que escolheu, né? Ou está indo atrás, porque o perfil desse jogador, ele é um perfil igual o do Arezzo, e o Grêmio está no mercado atrás do centroavante de fixo de área. Então eu não consigo entender isso. Se tu tem o Jardiel que poderia estar jogando, poderia dar oportunidade para ele, então tu tem o André Henrique e o Jardiel para jogar duas competições. Bota os já que são guris, bota para jogar, estão com sangue no olho, estão com vontade de correr, estão com vontade de vencer e para de gastar dinheiro à toa. Não, mas o Grêmio prefere fazer coisas incríveis, né? Como fez buscando outros jogadores. Vou citar aqui de novo, como João Lucas, tentou o Kaique, quase contratou o Kaique, né? Tentou o Enio, jogadores que são de médio para baixo. O Grêmio insiste em contratar jogadores nota 5, exatamente, nota 5, talvez 6, o Grêmio insiste em contratar, o Grêmio não consegue sair dessa linha, e eu não sei por que isso. 2023 foi um ano tão bom no primeiro ano da gestão que 24 e 25 caiu assim por água, assim, ó. Talvez, né, a criatividade dos dirigentes com a enchente atrapalhou tudo. Eu quero falar algo nesse sentido, porque eu não quero xingar e nem expor, nem falar mal de ninguém, mas como tem dificuldade de acertar numa busca de contratação, ou se não olhar para dentro de casa e dar poder para dentro de casa, mostrar que tu tem condições, mostra, dá chance, oportunidade e respaldo para esses jogadores. Não, o Grêmio tem que ir lá e gastar o jogador que é mediano para baixo para dizer assim, tá dando resposta, contratamos, tentando fazer o certo. Cara, se isso fosse numa empresa, num clube, como o Botafogo, por exemplo, que o presidente, o dono do Botafogo falava. Chegou no Mundial, falou. O treinador insistiu no que pensava e não escutou o que o dono falou. O que aconteceu? Foi demitido. É isso. Se fosse numa empresa, certamente dos dirigentes que o Grêmio tem, ninguém estava ali. Principalmente aquela parte de que faz busca de nomes, as pesquisas, dos dados de jogadores que estariam sendo pesquisados para poder contratar. Certamente todos eles teriam saído, já teriam sido demitidos. Talvez uma vez, duas, três, porque é impressionante como acontece. Tá aí. O novo centroavante do Grêmio, certamente, e eu acho até que já ficou muito claro e nítido que vai ser o André Henrique. Com menos de 5 minutos de jogo, ele e o Edenilson, quando entraram no jogo, fizeram muito mais do que o time fez no restante. Isso mostra em que os jogadores que estão ali estavam se escolhendo o jogo. E o Mano Menezes deixou claro na coletiva. E eu acho que isso vai pegar muito. Vai ter uma mudança significativa. Nas coletivas, os treinadores estão cansados, o grupo vai começar a expor os jogadores que não estão indo, não estão se dedicando justamente por conta disso. O grupo não gosta, mas só que a torcida e com as redes sociais que funcionam, está muito forte a batida em cima dos atletas que não tem culpa, muitas vezes, de tudo que acontece. E os caras que estão se escondendo acabam sendo os queridinhos da torcida. Tá aí uma situação e que deixou bem claro. E aí aqui eu já falo sobre o Arezzo, que acabou saindo, o Franco Cristaldo e o Amuso. Na minha concepção, os três no jogo passado não fizeram por merecer. Agora, o André Henrique está merecendo já a sua oportunidade, sua grande oportunidade. Eu acho que a partir de agora, para o próximo jogo na Copa Sul-Americana, ele vai ter, porque o Arezzo não está e não tem outro centroavante, e o time do Grêmio vai estrear nessa eliminatória da Copa Sul-Americana contra o Alianza Lima, sem o Matias Arezzo, mas com o André Henrique e Martin Bright White. E eu ainda acredito que o Mano, quando fala na coletiva, deixou claro que vai ter mudanças, e ele já deixou muito claro que as coisas no time do Grêmio estão aí, com o Franco Cristaldo fora. O Monsalve não tem condições de ser o meio armador, porque ele joga por fora, como diz o Mano.
e ele vai ter que apostar num outro meia, mais ou menos nesse sentido. E aí eu acho que vem 3 volantes nesse time do Grêmio para tentar vir com resultado, voltar vivo, né, para jogar na arena. Acredito que seja mais ou menos nesse sentido que ele pensa. E o André Henrique pode ser a grande oportunidade da vida dele. A primeira foi vir vestir a camisa do Grêmio, e a segunda agora é ele ser o substituto, ou reserva imediato do Martin Braithwaite e ter mais oportunidades de jogar como centroavante e não como jogador pelo lado. Tá por aí. André Henrique e Jardiel, para mim são os dois. Nem vou falar sobre o Riquelme no lugar do Franco Cristaldo, porque poderia ser um absurdo, mas eu apostaria. E isso fica um conteúdo do próximo vídeo, que eu vou pedir para vocês me seguirem aqui, dar o like, se inscreverem para acompanharem. Daqui a pouquinho a gente volta.